tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de março de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2590. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 14 máximos. O tema é interpretação simultânea. A especialidade é a traduciologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Otto, que está aqui muito bem assessorado hoje. Definição. A interpretação simultânea, esse seu verbete aqui no meu 16º? É? Adivinhei, hein? Definição. A interpretação simultânea é a tradução técnica feita oral imediatamente da língua de partida para a língua de chegada durante apresentações, aulas, palestras, conferências e debates com auxílio de equipamentos de áudio e, em algum caso, de vídeo. Os lexicopensenes multilingües, a lexopensenidade multilingüe, os orismopensenes poliglóticos, a orismopensenidade poliglótica, a pressão holopensênica encarada com bom humor, os eventos internacionais, a combinação linguística do evento, a classificação linguística do intérprete, o equipamento tecnológico auxiliar, a cabine com isolamento acústico, a importância de se disponibilizar material ao intérprete com antecedência, o alinhamento de expectativas com o palestrante, a responsabilidade do profissional para com o êxito do evento, os pré-requisitos da profissão. Eu li aqui 5 linhas, tem mais de 20 o total da fatologia. A sinalética energética para a psique identificada e empregada no exercício da interpretação simultânea. O insight, o priming parapsíquico, a escagem consciente de assediadores do concabino, a visualização da dimener, o estado alterado da consciência induzido pela traducio-pensenização constante. O amparador de função soprando a palavra certa durante a interpretação simultânea. O amparador do intérprete é fora de série. Agora, nós temos aí na remissiologia de 15 verbetes, destacamos 5. Autoportfólio linguístico, multitraduciologia, poliglotismo interassistencial, poliglotopensene, tradução parapsíquica. Frase enfática. A importância da interpretação simultânea está no fato de ser eficaz para a transmissão concomitante de informações veiculadas oralmente em prol da intercompreensão interconsciencial. No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, qual o grau de conhecimento teático você possui sobre a interpretação simultânea? Quais resultados interassistenciais podem advir do esforço para qualificar a nota obtida? A filmografia tem 2 fontes e a bibliografia específica tem 5 fontes bibliográficas. A mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Oratória, fluência, eloquência, tautocronia, conceituação. Simultradução, intercompreensão, tradúcio-pensenização, processamento e concomitância. Bilinguismo, poliglotismo, tactopsiquismo, instantaneidade, inteligibilidade. Traduciologia, lexicologia, linguisticologia, multiculturologia e intercomunicologia. O verbete de hoje do dicionário são 2 páginas, autopredisposiciologia, o argumento é homini experimentológico. Eu chamo a atenção que são 2 páginas, mas muito densas. Para você ter uma ideia, o enunciado e o argumentário têm enumerações, sendo que o argumentário da enumeração, as enumerações do argumentário, tem exatamente 8 enumerações.
e é preciso a pessoa ver com calma para ela poder entender os detalhes, que está muito compactado o verbete. Agora, nós temos aí, no questionamento aqui, ao tradúcio verbetógrafo professor Otto. O termo tradução simultânea da sinonimologia não seria mais adequado para o título do verbete, por ser mais conhecido? Poderia ser, sim. Eu pensei bastante se eu colocaria tradução simultânea ou interpretação simultânea. Essa diferenciação, a Julieta chegou aqui, foi a primeira coisa que ela me perguntou, por que é um e não outro? Eu acho melhor do jeito que está. Eu concordo, por isso que eu pus assim. Eu estou de acordo com você. É. Você vê que a galera técnico não está toda contra, tem gente a favor. Ainda bem. Agora, estrangeirismologia, página 14. Poderia nos explicar o Ear Voice Span, a teoria do Sans e a abordagem Siblist? O Ear Voice Span é o seguinte, o ear é a sua orelha, então você recebe a mensagem do orador, no caso na tradução simultânea você está na cabine, lá geralmente é ao fundo da sala onde tem o evento, e aí você começa a falar aquilo que você está escutando. Quanto tempo você leva desde o momento em que você tem o input sonoro até o momento em que você articula e você começa a falar? Então vamos dizer assim, essa defasagem de tempo é o span. Então é justamente, isso pode ser variável de acordo com o orador, a densidade do assunto, várias coisas aí. A teoria de sons, que no caso aqui seria a teoria do sentido ou a teoria interpretativa da tradução, é uma das teorias mais famosas nessa área. Ela foi criada por uma pesquisadora intérprete chamada Danica Seleskovic. Ela então, quando a União Europeia se formou, ela deu aula na Sorbonne, então ali era o Clube de Paris, como era conhecido. Como atuou muito no ensino e na pesquisa, ela ficou famosa. E para mostrar um pouco o que é isso, nós podemos recorrer à trinomiologia, é na crescendologia, lá na página 16, o penúltimo item, o crescendo desverbalização, conceituação, reverbalização. Ou seja, você escuta uma mensagem, só que você não pode ficar muito preso, no caso da tradução simultânea, à forma. Você tem que fazer a separação da forma. Autodiscernimento. Exato. Você tem que separar o confort, para ficar só com o conceito. Sentido. O sentido, e aí você... Significado. Perfeito. Aí você reformula aquilo, que é justamente a abordagem siblista, porque em francês eles dividem entre a abordagem sourcista, source é fonte, ou seja, aquele que fica mais próximo do original, e a abordagem siblista, isso aqui vem de cible. Cible é o alvo, ou seja, aquela abordagem, aquela tradução que fica mais próximo da língua de chegada. Na interpretação, o ideal é sempre ficar mais próximo da língua de chegada, então, por isso a gente colocou aqui. Na fatologia, página 14, quinta linha. Quais os pré-requisitos da profissão? Os pré-requisitos da profissão são muita calma e nervos de aço, como o pessoal gosta de falar. Ou seja, você tem que traduzir uma carga de informação muito grande na hora. A profissão aí, você tem que falar qual a profissão que você não falou. A interpretação simultânea, isso, né? No caso da interpretação simultânea, da tradução simultânea, que é aquele profissional que atua na cabine de tradução nos eventos. Ele escuta a mensagem, ele trabalha então com os fones, ele escuta a mensagem e ele articula ao mesmo tempo, ele fala ao mesmo tempo em que está escutando. Então, tem esse treino, isso é a parte mais tranquila, todos podem ter esse treinamento. Agora, a pessoa precisa ter aí uma certa laringosacralidade, um processo de comunicação oral um pouco mais fluido na sua própria língua materna. Ela tem que ter uma capacidade de conseguir interpretar e reformular o pensamento na sua própria língua materna. Então, essas capacidades de lidar com o seu próprio idioma, depois ela consegue repassar para os outros. E fora isso também, pelo que eu vejo dos colegas que atuam nisso, a pessoa que nunca atuou em interpretação, ou processo de acompanhamento, ou algum tipo de situação dessa em outras vidas, tem muita dificuldade nessa vida. A maioria dos intérpretes que eu vejo são pessoas que andaram mexendo com isso ao longo de algumas vidas. Isso facilita, claro, na situação. Agora, na fatologia, página 14, sexta linha, poderia nos falar da evitação do tradutores?
Eu falava ali antes do abordagem siblista, ou seja, você ficar mais próximo do seu processo do sentido. Quando você vai fazer essa tradução simultânea, como às vezes é muito rápido e dependendo do orador ou do palestrante, do conferencista que você está trabalhando, você às vezes fica um pouco difícil a situação. E aí é por isso que entra aquela citação ali do Sérgio Viadi, você tem que ficar calmo e traduzir de maneira um pouco mais pausada, buscando aí até a elegância. O que é o tradutorês? É você correr demais atrás do orador e você se fixar em palavras e não no sentido. Por isso que na principiologia, eu coloco lá da terceira para a quarta linha, o princípio da segunda para a terceira linha, o princípio da interpretação de ideias, não palavras. Então, quando você quer traduzir só as palavras, você entra no tradutorês. E aí dá para ver logo de cara, a pessoa está falando português, mas você sabe, não, ela está traduzindo do inglês, não, ela está traduzindo do espanhol, ela está traduzindo do francês, porque você tem uma espécie de interlíngua ali funcionando. Então, o ideal é você, para combater essa interferência linguística, você fazer uma completa dissociação das línguas. Então, esse é o caminho aí. Professor, poderia nos detalhar Cosmovisiologia, página 4, e a influência do parabanhista energético? Como evocá-lo para nos tornarmos conceptáculos de neo-verpons? Olha, o que eu falo aqui é o seguinte, na conclusão, importa esclarecer que o parabanhista energético é a consciência autoconsciente quanto às energias conscienciais que se comunica com a consciência, dando-lhe banhos de essência detectados por si e pelos presentes por meio da sensibilidade impressiva. Essa modalidade técnica de cosmovisão, esmiuçada com os detalhes evolutivamente mais prioritários, oferece o ensejo para a autorreflexão do leitor ou leitora quando candidato a qualquer categoria de estudo ou pesquisa pessoal. O interessado pode pensar um tema mais chamativo ou preferido dentre os expostos e aplicar a técnica da autorreflexão de 5 horas. Então, vamos entender, para evocar aí o processo daquele que é extrafísico, a consciência que faz isso, nós temos que começar a trabalhar com as energias fazendo assistência. Por exemplo, o meu caso aqui, eu já mostrei aí para dezenas de pessoas como é que funciona o parabanho. Muita gente já tem noção disso hoje aqui conosco. Agora, eu tenho esse processo de parabanho desde a minha mocidade, faz muito tempo. Agora, isso por quê? Porque eu faço processo de assistência, TENEPS ou FIEX. Esse trabalho, então, você tem que se tornar, pouco a pouco, com muita lucidez, com autoconsciencialidade, mini peça do maxi mecanismo multidimensional interassistencial. Se a pessoa chega nisso, ela recebe os parabanhos espontâneos, o tempo todo, de acordo com os trabalhos daquilo que ela faz, daquilo que ela desempenha em matéria de assistência. Outro aqui, o DAC, página 4, em complemento. Poderia abordar o item automotivaciologia. Aqui eu digo o seguinte, a consciência lúcida interessada não deve esmurecer ou desanimar perante o primeiro obstáculo ou gargalo do quadro das minúcias expostas aqui nesse verbete. As maiores complexidades ou os megatravões, porventura existentes nas pesquisas em geral, dizem respeito à causa direta do pesquisador e não às estruturas das investigações. A primeira coisa que tem, o que eu vou até acrescentar aqui, é o seguinte, existem trafares auto-ignorados. A pessoa precisa de ver o que é que ela tem que está servindo de travão, que está fazendo desvio, transviamento do trabalho dela naquilo que ela está fazendo. Agora, é sempre bom examinar principalmente esses 7 itens básicos da enumeração do argumentário que está aqui. Isso aí vai melhorar a sua autopredisposição para trabalhar com os amparadores, melhorar a sua assistência e perceber melhor o parapsiquismo. Eu quero aproveitar agora aqui para agradecer mais uma vez ao Reinaldo Notari, lá de São Paulo, os dicionários que ele mandou, que eu recebi hoje. E eu quero agradecer muito a obra que veio junto com o dicionário, que é um tipo também de dicionário, sobre as expressões espanholas, do idioma espanhol. Eu não conheci o livro é impressionante, é violento.
Eu separei para começar a fazer pesquisa dele hoje. Eu não sei onde é que você tirou isso, eu acho que nem o povo não deu valor para aquele livro. Ele é formidável sobre as expressões do espanhol. Eu quero agradecer, então, ao Reinaldo, mais uma dessa. E você tem aumentado o número dos nossos dicionários. Você é um dos que fornece mais dicionário para o nosso holociclo. Ele já deu centenas de dicionários. Ele manda quase toda semana, mês, depende da época. De modo que, mais uma vez, eu quero agradecer a ele. E ele manda muito bem. Eu não sei como, mas ele faz umas caixas que é uma perfeição. Não tem jeito de entrar nem em pensamento ali, com os livros que ficam, mas a perfeição, chega tudo perfeito, do jeito que ele colocou. Você pode pegar a caixa assim e julgar, ó, que não estraga nada dos livros que estão lá dentro. Eu não sei como é que ele tem um aperfeiçoamento lá, que eu não sei onde é que ele tirou. A de hoje é impressionante, a caixa. Certinha, tudo que estava lá dentro, certinho. A caixa foi feita, parece, para aquele total de livros, entendeu? Uma perfeição. Agora, eu entrego o professor Otto a você, vê o que você vai fazer com ele. Aqui na citaciologia, penúltima linha, a tradução é ofício sempre sujeito ao ladrar dos detratores. Poderia interpretar isso, por favor? O Jerônimo de Stridon é conhecido como São Jerônimo também, um processo lá da hagiografia. Esse foi o tradutor da Vulgata. A Vulgata é a versão latina aí da Bíblia que ficou na Idade Média como a fonte, né, do processo. Então, o que acontece? Quando ele traduziu lá na época, ele teve muito processo de heterocrítica. Então, você vê que esse processo dos tradutores e intérpretes, em geral, nem todos lidam bem com o processo de crítica. Tem um processo, às vezes, complicado em relação a isso daí. Então, eu quis chamar a atenção disso. Por isso que eu coloquei ali em fobiologia também, Arlindo, na página 16, a criticofobia. Porque a pessoa tem que estar bem consciente e tranquila com esse processo. Agora, há realmente um processo dos detratores, quando eles querem atingir de alguma maneira, ou a pessoa ou o produto, eles podem jogar a culpa de propósito no intérprete ou no tradutor. Isso também é bem comum. Um caso mais contemporâneo foi daquele jato Legacy, lembra que caiu aqui no Brasil, os pilotos eram americanos? No julgamento, o advogado, isso daí é conhecido, tá, no processo dos tradutores, o pessoal sabe. Os tradutores que estavam interpretando no tribunal, eles faziam a tradução consecutiva. O pessoal dava o depoimento, eles tinham que traduzir para os juízes poderem pegar para a instrução do caso, correto? Então tá. Então eles faziam esse processo. Só que o advogado de defesa lá dos pilotos, né, do Legacy, eles então recorreram a uma determinada estratégia, que às vezes os advogados recorrem, de dizer não concordo com a tradução, refaça, e assim eles iam ganhando tempo e iam delongando o processo. Até que aí eles repetiam, os tradutores tinham que repetir. Quando o juiz percebeu o processo, aí ele, né, passou uma descompostura nesses advogados e tal, mas até lá já tinha saído na imprensa de que a tradução prejudicava o andamento do processo. Então, isso tudo é para mostrar como é bem delicado essas coisas, a gente tem que ficar ciente desse processo. Mas aí na página 15, fatologia, é a 7ª linha de baixo para cima. A herança belicista da interpretação simultânea. Sem dúvida, isso daí começa com todo o processo de interpretação. Antes da simultânea tem um processo da interpretação aí de acompanhamento, né, as pessoas estão juntas, você entra e faz discussão. A herança belicista porque o homem até hoje tem sido ainda muitas consins nesse planeta muito belicistas. Então o que acontece? Se você pega, por exemplo, todo o processo de orientação dos exércitos que invadiam um território inimigo, eles precisavam de um batedor. Aquele batedor às vezes fazia esse processo de intérprete também. No Brasil também teve esse processo para adentrar o território no apresamento de indígenas e outras situações, que eram os línguas, como eles chamavam. E aqui, nesse caso específico, Arlindo, é a questão do julgamento de Nuremberg, que é bem conhecido, né? Aí tem os filmes que eu coloco aqui na filmografia que ilustram isso. Ali, então, foi considerado apesar de que eu coloco até no mito, houve tentativas antes, mas ali é considerado o julgamento de Nuremberg a certidão de nascimento da interpretação simultânea, porque é ali que eles colocaram os equipamentos, só andou porque tinha interpretação simultânea ali, o julgamento em 4 idiomas.
Então há uma herança bélica, belicista do processo muito clara. Fora, claro, aí os intérpretes, cada um vê o seu processo bélico, belicista também. Aí também é outra vertente de análise também. Então, obrigado. Professor, já assisti várias tertúlias onde o senhor se refere a uma vida sua no Antigo Egito e fala de uma sala ou câmara de pedra que não sabe onde fica. Lendo o livro O Egito Secreto, de Paul Brunton, ele fala de uma experiência que teve na pirâmide de Quéops, onde passou uma noite na tumba do faraó com a intenção de saber como eram os rituais da época. E lá teve uma projeção que eu acho que é retrocognitiva. Quando li isso, me ocorreu que a pirâmide pode ter sido um projetário e a sala de pedra poderia ser essa caixa de pedra. A minha suspeita procede? Não. Eu conheço também todo o livro do Brunton e a coisa toda. E na época que eu li, há mais ou menos umas 5, 6 décadas aí para trás, que eu tive fazendo experiência mais séria, os amparadores falaram para eu não ir ao Egito. Eu nunca fui lá, para não entrar em contato com o processo, porque o meu negócio não adiantava nada que não teria lá. Agora, o que eu acho? Esse processo que eu estou falando da tumba é como se fosse um caixão feito de granito. E outra coisa, isso é antes da tumba do Quéops. Me perdoa o mau jeito, mas pelo cálculo que eu fiz, o negócio é anterior. Então, o problema todo é esse, é antes do Paul Brunton. Agora, eu já vi algumas coisas que encontraram, que dão, assim, as insinuações do local, que era um local que tinha dentro de um local de iniciação, e que havia uma coisa parecida com as coisas. É que os negócios são muito antigos, isso tudo se desfez com o tempo. E os egípcios também, eles andaram mudando por causa da influência dos novos faraós, depois de muito tempo. E com a época das pirâmides, o negócio mudou todo. Então, até agora, eu ainda não encontrei o indício perfeito, exato da situação, como é que era. Agora, por que é que eu suspeito dessa insinuação? Porque lá era o seguinte, a gente ia e tinha o povo que tomava conta da gente, as mulheres, que vinha com o negócio na mão, as mulheres lembravam assim um garçom, que aquele garçom que vem com um pano, assim, uma coisa, era aquilo. Só que tem no estilo deles, com aquelas roupas de Egito mesmo. Então as mulheres vinham e a gente entrava dentro daquele caixão. O caixão tinha local com oxigênio, tudo, não era pequeno não, era grandão. E você entrava ali e se acomodava da melhor maneira. E eles colocavam o negócio e tampavam você. Então você ficava dentro da pedra, totalmente dentro da pedra. Isso na hora do crepúsculo. Eu lembro que a gente entrava, o caixão ficava assim, e dentro do negócio fechado. E lá fora ficava uma espécie de círculo do povo que era iniciado, que conhecia as coisas todas. O sol vinha de lá para cá, ele morria lá, o crepúsculo. Então, naquela hora, você tinha que sair dali, daquela caixa de pedra, aparecer lá fora. Alguma coisa sua tinha que aparecer. Quase sempre era mão. Por isso que eu falo muito, por exemplo, quando eu fazia aí os trabalhos do complementário, eu via as paramãos mexendo. É justamente isso que a gente fazia, saindo do corpo. Agora, tinha que mostrar que era gente. Então, quase sempre aparecia a mão e dava aquele flash da cara da pessoa para saber que era eu. Você está entendendo? Agora, o Eurico Barçanufo fez essa iniciação e passou antes de mim. Logo em seguida eu fui. Agora, eu já cheguei a constatar alguma pessoa que estava lá nessa época. Daqui. Uma das mulheres que estavam lá nesse negócio foi a mulher com quem eu casei com ela, a Lisa. Ela já era os processos de iniciação desse tempo, mas veja, ela tinha um negócio na cabeça que era um vírus que perturbava ela a vida toda. Ela esteve em campo de concentração da Segunda Guerra. Você veja bem o que ela não aprontou por aí para chegar naquela condição. E por isso que depois do negócio ela ficou totalmente perturbada. Durante os 9 anos ela estava totalmente alterada. Agora, veja, tinha parapsiquismo, via as coisas todas, com tudo isso, sabia que não ia morrer, mas já não estava suportando mais os processos dela.
Porque não adiantava nada, vírus não interessa na cabeça, você não resolve. E o dela é o vírus Borna, é o pior que tem, que é o que faz aquilo que eles chamam de a depressão da tristeza. Sabe como é que é? É terrível isso aí. Agora, o que se passa? Ela era das mulheres que segurava o negócio. Agora, outra coisa, eles tiravam a gente passando uns óleos, uns unguento no corpo, depois para a gente voltar no negócio. Entende? Agora, a partir daquilo, você era um Deus no meio deles. Você está entendendo? Agora, o processo todo, a coisa muito interessante é isso, que você sabe que às 6 horas da tarde, que é a hora do crepúsculo, tem a xeroftalmia, que é o problema da pessoa, ela perde a visão um pouco. Então, eles faziam tudo de caso pensado. Os egípcios conheciam a opção de coisa de tempo. Por isso que o negócio das pirâmides, eles andaram examinando, é muito mais do que isso que eles acharam. A turma sabia mais do que isso. Agora, o processo todo é o seguinte, lá pelas tantas, eu acho que houve um negócio proibindo expor tudo que havia, que é o negócio do ocultismo. Eu acho que foi por aí é que veio esse negócio de ocultismo mais tarde, aquilo que em inglês se chama occult. Sabe como é que é? O ocultismo. Foi a partir disso, porque eles começaram a proibir. Isso não tem nos livros, já procurei de todo jeito. O caso todo é o seguinte, eles começaram a proibir quando o processo era da iniciação profunda, a última fase da iniciação. Então, por isso que essas coisas, eu acho que eles destruíram isso. E outra coisa, não tem lá na linguagem hieroglífica, não tem o processo disso aí. Agora, teve um amparador que já tinha me explicado sobre isso. Quando eu encontrei com o Eurípides Passanufo fora do corpo, que ele falou para mim que eu estava me suicidando, quando eu tive um infarto de 28 anos, ele falou assim, sua condição é pior do que a minha. Eu morri com 38 anos. Foi um suicídio lento, inconsciente, que ele morreu com a gripe espanhola. Ele tinha 38 anos. Então ele virou para mim assim, você, do jeito que você está trabalhando, você vai morrer antes de mim. Você vai ganhar de mim, o seu suicídio vai ser pior do que o meu. Foi aí que eu comecei a mudar tudo, aos 28 anos. Você está entendendo? Agora, o Eurípides, ele falou assim, não, isso aí também eu já estudei. O negócio é que houve o problema de um dos faraós que cortou o processo. Então, a linguagem, tudo que saiu daí em diante, é o que a gente chama hoje de encriptação. Eles fizeram encriptado e fizeram censura. Então, não apareceu tudo. Então, tudo aquilo que está nas pirâmides, aquele negócio, eu perdia a vontade depois de ver os negócios. Porque eu falei assim, eu queria ver o antes disso, como é que ficou. Agora, o Paul Brunton, realmente, ele andou estudando muita coisa. Os primeiros registros do processo do intérprete, está lá e está documentado. Tem esse hieróglifo aqui, que representa o processo do intérprete no Egito. Não, e agora o problema deles é muito bacana, lá no Museu Britânico, lá em Londres, que tem o processo do pássaro, que é o psicossoma, né? Isso aí eles mostraram. Mas agora o problema do desdobramento, que é a teleportação do processo seu fora, e o negócio do crepúsculo, eu não vi em parte nenhuma até hoje. Por exemplo, sabe aquele homem que era um especialista no processo de egípcio com os papiros, aquele negócio todo? Ele também não conhecia isso, não. E olha que eu examinei com ele dezenas de papiros, coisa riquíssima, caríssima, que eu não podia nem mostrar. E qual foi a motivação para eles? Qual foi a motivação para cortar esse último nível? Para não expor? Para não expor, eu não sei. É aqui que a gente precisa de saber. Eu acho que houve um negócio de uma morte que criou um trauma danado no povo por causa de um processo desse. Mas eu não sei. Eu nunca cheguei a ver. Isso tudo que eu estou falando, considere isso na base de hipóteses. Você não pode dizer nada, não dá para segurar o negócio. Agora, o que eu tenho certeza, comigo eu tenho certeza, mas eu não posso passar isso para você. Agora, o que eu vejo é o seguinte, houve um trauma trágico. Veja, sabe o que é trauma trágico? Então, parece que uma pessoa morreu por causa disso, que era junto do processo do faraó da época. Ele, então, proibiu. A partir daquilo, o negócio ficou mais oculto ainda, as iniciações. Já havia,
Tinha muita coisa que eles não escreviam, entendeu? Mas já havia. Então, eles ampliaram isso aí do ponto de vista desse fenômeno. Então, por exemplo, uma série desses fenômenos sumiram. A mesma coisa aconteceu no Tibete. No Tibete, o povo saía do corpo, mostrava uma opção de coisa e tinha registro. Esse negócio foi destruído. Tem uma consciência que uma vez me falou que um dia eles vão descobrir ainda o material do Tibete. Que se tiver, vai ter uma opção de técnica para sair do corpo do tibetano. Está entendendo? Mas ali foram os chineses que destruíram o pessoal. Lá eram os chineses, é outra coisa, outra coisa. Esses chineses são nós, do Egito Antigo, nós mesmos. Nós que estávamos lá. É a turma que foi para a China depois, não entende? A gente esteve na China antes e depois, mas aí, se não me engano, era a gente que esteve no Egito primeiro, para depois ir para o processo da China. Entendeu? Agora, ó, todos esses vieram da África. A África eu sei do lugar que eu estive olhando lá. Antes ainda. Muito antes. Então eu conto isso na base de 10 milênios. As pirâmides tem gente que conta na base de 4, 5 milênios. Mas o negócio é antes. Por isso que eu falo sempre aqui, não. Os negócios que eu estou mexendo ultimamente são 10 milênios. Então isso aí é difícil. A hora que passa 1, 2 milênios, tudo começa a ficar obscuro. É muito difícil. E outra coisa, se você for olhar a história, tem que ver o que é lógico daquilo que você pensa e daquilo que você examina. Porque tem excesso por tudo quanto é lado. Você tem que cortar o babado. Sabe como é que é? Aquilo que é excesso, o excessivo. Não tem jeito. É o que passa da conta. E agora, na questão dos egípcios, o negócio é muito obscuro, tem muita coisa atrás. Agora, é impressionante o negócio. Agora, eu quando vi isso a primeira vez, não, isso tudo é loucura, mas aí o negócio começou a insistir, eu tive mais vezes, então vieram os episódios com detalhe, como é que era, foi aí que eu comecei a prestar atenção no negócio, no braço das mulheres, com aquele negócio todo, como é que fazia, o que é que passava na gente, a hora que você voltava, você está entendendo? Porque eu penso que ali é isso que eu chamo de neuroectoplasma. Você cedia neuroectoplasma para afetar a clarividência do círculo que estava vendo. Então o negócio não era manifestação do fenômeno, mas era ajudar os intérpretes. Que é intérprete? Ele tinha que interpretar o fenômeno. Então aquilo, se aparecesse ectoplasma na cabeça deles, eles iam melhorar. E era isso que era feito. Agora veja, isso não tem nada em parte nenhuma. Tudo isso que eu estou falando aqui é por fora, porque não tem. É porque era mais uma espécie de materialização da mão. Não, era materialização. Isso aí era tangibilização. Tangibilização. Está entendendo? Bem feita. Mas agora, não era só porque tinha o flash também. Agora, o problema é que as pessoas tinham que ver aquilo. Agora, aqueles que interpretavam o fenômeno via muito mais do que isso. Eles viam a hora que a gente chegava fora do corpo. Está entendendo? Entre eles. O povo era tudo de alto nível. Outra coisa, a maioria daqueles que estavam lá fora, eles já tinham passado por aquela experiência. Então, por exemplo, eu depois fui ser um dos tais, tá? Junto com o Eurípides. Então, o Eurípides, nós temos esse negócio junto de muito tempo. Por exemplo, foi o Eurípides, já dessomado, que fez a melhoria do meu irmão, quando ele estava desenganado, que eu saí do corpo e ajudei ele a fazer o negócio para tirar, você está entendendo, o processo do derrame que estava na cabeça dele lá, os negócios tudo terrível. Havia a hemorragia e tudo mais, o olho dele já alterado, e ele melhorou, tirou tudo. Eu tinha 9 anos quando eu vi. Valdo, nesse caso, todo mundo conseguia ver a mão? Não. Só aquele povo que estava lá. E mesmo entre aqueles, tinha que ver aquele que estava predisposto a ver, porque às vezes, mesmo lá dentro, o cara iniciado, sabendo das coisas, às vezes, ele não entrava na onda naquele momento evolutivo. Mas agora, mais da metade do povo que estava lá via. Eu, na ocasião, eu olhei, as coisas que eu lembro, eram 8 caras. Tudo homem, não tinha mulher nisso não. 8 no total do círculo. Eram 8. Agora, o círculo era o seguinte, o sol está lá, o círculo vinha para cá, assim. Você tem 4 de um lado, 4 do outro.
E o negócio, onde eu estava lá. Então eu tinha que vir, e vinha aqui, ó. Ali naquele meio é que eu mostrava o negócio. Entende? Agora, isso era improvisado lá fora. É como se eu estivesse sentado nas pedras, vendo o negócio. Aquilo tudo desaparecia. Outra coisa, ninguém acompanhava isso, só eles. O negócio era super fechado. Agora, o que a gente nota é o seguinte, o que eu vi uma vez, e vi desenho, que restou a ilustração do negócio, tem um local parecido com a coisa de dentro e o negócio de fora também. Você está entendendo? Porque tinha uma espécie de, como se fosse uma parede, um negócio fechado entre uma coisa e outra. Porque eles pensavam o seguinte, desde o início, que a pessoa teria que atravessar a parede. Eles não pensaram na volitação. Você entendeu? Então, por isso que tinha aquela barreira no negócio, a pessoa passar. Eles queriam arranjar uma dificuldade. Para provar que... Isso, para provar que o cara não é assim, vai sair na toa. O que há? Você está entendendo? O negócio é... Agora, se você for pensar em tudo que eu estou falando, tem uma lógica danada. Aí é que é o X, tem que pensar nisso tudo para estudar. Agora, aquela barreira, aquilo é bobagem, né? Que o processo não é esse, você tinha que pensar no processo. Com o passar do tempo, eu acho que eles entenderam isso, e houve esse negócio. Interromperam o negócio. Alguma coisa houve que não deu mais. E qual era a relação deles com eles eram todos escribas, esses 8, esse não, pessoal? Eles no início, mas o processo é mais do que isso. Eles eram tudo... Porque depois disso é que eu acho que eu fui o iniciado de Horus lá, aquele negócio. Sabe como é que é? O taumaturgo da turma que vinha com o gavião aqui. Mas isso foi depois. Entende? Foi em outra vida. Essa aí é que eu acho que foi a mais séria delas. Agora, o que eu vejo é o seguinte... Todo mundo aqui, ó, sai do corpo há muito tempo. E muita gente aqui, vocês, em várias vidas, vocês já fizeram desdobramento assim, para aparecer e tangibilizar para os outros. Do jeito que eu fiz com as crianças, que eu fiz o exame, fiz experiência na década de 70. Então, isso, desde a antiguidade, nós fazemos. O processo é que isso é muito esdrúxulo, é muito excêntrico, exótico. Isso não é uma coisa... consolidada para todo dia, para a vida que nós temos. E outra coisa, isso é totalmente contra a vida que a gente tem aqui. Então, por isso que essa coisa não pega. Agora, para mim, foi aí que eles proibiram. Porque eles tinham muita coisa com o negócio da morte, você sabe. O negócio da morte para o Egito, eles eram doidos, o negócio era só isso, por isso que fizeram as pirâmides depois. Entendeu? Então, há alguma coisa aí que precisa examinar, isso não foi bem explicado. Agora, que isso pegou a minha cabeça, pegou, porque nos meus estudos de retrocognição, isso é uma das coisas mais antigas que tem. Primeiro é o processo da África, depois esse caso lá do Egito. Agora, eu sei tudo, que o negócio é Egito, as coisas todas, que era o egípcio, a situação toda, tudo eu vi. Professor, como funcionam as relações diplomáticas entre as comunex? Quais seriam as ações de um paradiplomata? O senhor tem alguma vivência que possa elucidar de modo prático essa minha dúvida? Não, o negócio todo aí é o seguinte, existe aquilo que nós chamamos lá, ó, autotaquirritmologia. Essa autotaquirritmologia, isso pega o processo da paratelepatia. A hora que pega o processo da paratelepatia, eles não precisam, na verdade, de nenhum aparelho, nem de comunicação ostensiva de fora para fazer as coisas. O negócio é feito paracérebro a paracérebro. Agora, nesse nível, então, essas comunex, elas se arranjam, às vezes até coletivamente. Então, sai 30 conseguem daqui, 30 da outra, e se juntam para ver o negócio todo, para resolver tudo. E aqui é resolvido tudo com autotaquirritmia, quer dizer, alto nível de eficácia, velocidade, eficiência, tudo de alto nível. Agora, para a pessoa começar, você é moço, tem 25 anos, então comece a pensar o seguinte, o que é que você acha que pode ter numa comunex evoluída? Faz de quanto você foi para lá? O que é que tem naquele holopensene? Você aí vai começar a entender a comunex. A pessoa tem que começar a investigar, pensanizando no assunto.
ela vai começar a ver as consequências disso. O negócio é mais sério do que a gente pensa. Agora, tem que refletir sobre o assunto, consequências, os efeitos. Como é que é? Primeira coisa, um holopensene de super, mega, ultra, trans equilíbrio. Como é que fica isso? Pensa nisso. Olha os efeitos disso. Entende? Valdo, em enunciato, no seu verbete, você fala de 7 questões ali para... os trafores, ou características da personalidade. Você pode falar da primeira e da última? A autodisponibilidade somática para o trabalho intelectual. Por exemplo, você estar sempre preparada para o processo, vamos dizer, memória, imaginação, escrita, comunicação, leitura, está entendendo? Consulta dicionário, a autodisponibilidade somática. Você está sempre predisposta para isso. Está entendendo como é que é? Por exemplo, você está sempre assim, pró-intelectualidade, pró-mental somaticidade, pró-auto, o quê? Como é que chama aquilo que eu falo? Auto o quê? Autodiscernimento. Agora, o autodiscernimento máximo, está entendendo? Dentro da intelectualidade. Tá, porque você falou somática, não é só a questão da organização, é uma... Não, agora, a pessoa tem que estar, por exemplo, se você está cansada. Não, estou cansado, não quero saber disso. Indisposição. Não, eu vou ver a novela na televisão. Isso não adianta, né? A pessoa não tem. A autodisponibilidade é você se predispor. Então, isso é uma passividade, até um certo ponto, parapsíquica intelectual. Raciocina nisso. Passividade parapsíquica, mas intelectual. Então, por exemplo, numa condição dessa, você recebe psicografia com maior facilidade. Daí a pouco, você desenvolve a pangrafia. Olha os efeitos, a vantagem. Agora, a última que você perguntou. Capacidade de autocoerência geral das automanifestações. É a capacidade que a pessoa tem de julgar, de fazer o juízo crítico em cima dos fenômenos. Principalmente se tiver isso que eu acabei de falar, a pangrafia. Se tiver, a pessoa tem que pensar muito. Tem pangrafia, por causa da série de fenômenos simultâneos que você tem que interpretar para ver o objetivo daquilo. Qual a mensagem foi dada? Qual o conteúdo que é transmitido para você? Você tem que entender aquilo simultaneamente. Todos os fenômenos com concomitância, simultaneidade. Agora, o que é que se passa? Isso é o máximo. Quando a pessoa chega no nível desse, ela quer ter mais, quero mais. Ela vai se predispor cada vez mais. É aí que vem mais a auto-organização, a autodisciplina. Entende? Outra coisa, no nível desse é que começam os banhos de energia frequentes. E outra coisa, a melhor coisa que tem é essa. É a hora que você sente o banho, a pessoa que está com você sente junto. Isso é o máximo. Entende? E outra coisa, às vezes, o banho é tão forte que vibra a pessoa. Ontem, a hora que eu saí, fui conversar com uma senhora que veio me abordar, é das nossas amigas aqui. Ela tremeu toda, se você via, estava tremendo, feliz da vida. Não, mas é energia demais. Aí já é o ectoplasma forte. E eu saí aqui com a corda toda, a hora que acabou a tertúlia. Aconteceu aí na porta. Agora, quando acontece isso, da pessoa vibrar e ela tremer mesmo, e acontece em algum outro momento ela sentir também uma grande quantidade de energia, mas não tremer. Não. É do momento emocional, é o quê? Às vezes é porque o intempestivo da ocorrência foi muito imprevisto. Aquilo pega a pessoa de surpresa, é um impulso nervoso, ali pegou a pessoa. Aquilo passa logo e ela se sente bem. Mas que dá. É igualzinho você chega, empurra, ou você não assusta, vem de costas, você assusta. Entende? É mais ou menos um negócio desse. Agora ali é de cara, assusta de cara, a pessoa está falando comigo na hora que aconteceu. Ela mesmo sentiu. Otto, na página 15, você pode explicar na tecnologia as duas últimas técnicas? A técnica da alteração dos itens da enumeração e a técnica de memória ecóica.
Isso aqui é o seguinte, sempre naquele contexto, né, João Paulo, da tradução simultânea, interpretação simultânea, essa divisão cumpre mais um fim didático, mais a terminologia, do que na prática tanto faz um quanto o outro. Mas então você está na cabine traduzindo. E você sabe que, por exemplo, você vai traduzir em inglês, que é uma grande demanda dos idiomas dos eventos. Só que o inglês é uma língua internacional, então você tem asiáticos falando inglês, gente de todas as nacionalidades, às vezes é um pouco difícil o sotaque. Aí você pega, por exemplo, um orador indiano que não estava no programa e eles colocam ele para falar. Aí eles anunciam o orador indiano e falam, agora vai falar o Sampako Ramachandran. Aí você fica assim naquela. Então o que acontece? Você tem que dar uma verdadeira orelhada. O que é orelhada? Você escutou e você tem que repetir o que você escutou. Você vai chegar a uns 70%, 80% de acerto do que você escutou. Você está entendendo? A situação é essa. A situação é um pouco, às vezes, complicada. E a outra é o seguinte. Quando você, então, tem um processo de enumeração, o orador está enumerando. Por exemplo, os países, um evento internacional falando, vamos dizer, de FMI, falando de alocação de recursos. Os países que receberam esses recursos foram, aí ele vem, Argentina, Brasil, Chile, Noruega e Paquistão. Ele colocou numa ordem alfabética. Só que muitas vezes ele está falando rápido, encadeado em toda a discussão, você pega os 2 primeiros. Ele falou 5. Você pegou os 2 primeiros, você fala os 2 primeiros. Só que ele já está no 4º e aí no 5º. Você pula o 3º, você anota o nome do 3º país, Chile. Você anota. Aí você fala logo, Noruega e Paquistão. Aí depois você falou Paquistão, você volta. E o Chile? Entendeu? Então você alterou a ordem da enumeração, entende? Ou seja, é uma falha menor porque você quebrou a questão da ordem alfabética. Aqui também na tradução às vezes se perde, então não é um grande problema. Seria o maior problema você omitir um dos itens da enumeração. Você entendeu? Ficou mais ou menos claro? Então é normal isso acontecer. Agora uma outra curiosidade. É possível acontecer de, por exemplo, você está numa conferência e a pessoa que você está fazendo a tradução, a pessoa que você está ouvindo, você realmente não entende, está muito difícil, tem muito problema de você solicitar para a pessoa falar mais devagar ou articular melhor. Existe isso ou é impensado? Não existe. Às vezes vem uns palestrantes antes do evento e eles vêm falar com a gente conversa, que eu coloco ali de alinhar as expectativas. Eles, não, eu falo muito rápido e tal. Aí você, né, conversa com a pessoa, aí chega na hora ela fala rápido igual, fala que nem a metralhadora e tal. Aí depois do evento elas vão pedir desculpa, né? Desculpa, eu falei muito rápido, Mas aí tem algumas técnicas, então, por exemplo, quando você não entende. O que eu coloco aqui também, da reconstrução pelo contexto, João Paulo, ali é o anterior àquela da alteração dos itens da enumeração. Então, vamos supor que eles estão falando, não, aí o projeto de lei vai para... Aí falou alguma coisa que você não entendeu, para que os deputados possam aprovar. Então, se um projeto de lei vai para algum local onde os deputados possam aprovar, basicamente vai ser a Câmara dos Deputados, vai ser algum esquema de Congresso. Então, pela lógica do contexto, você resolve o assunto, você entende? Consegue preencher os gaps da comunicação. Então, você tem que, às vezes, ter também um bom, aí, o conhecimento do assunto sendo falado. Isso é fundamental. Porque você não traduz só as palavras, você traduz tudo que está por trás do contexto, o processo cultural associado. E quando você conhece o assunto, melhor ainda, né? Essa é outra dúvida. Por exemplo, digamos, hoje você tem um evento que é jurídico. Amanhã você tem um evento que é astronômico. Depois você tem um evento de física quântica. Depois de, entendeu, de administração, de diplomacia. Como é que você trafega? A gente trafega. Está aqui, ó, o trânsito por diversas áreas do conhecimento, lá Mas esse é um dos grandes atratores dessa profissão para mim. A possibilidade de você ficar transitando entre várias áreas. Agora, é um pepino enorme, a gente sabe, todo mundo sabe, é uma dificuldade muito grande. Você, então, tem que ter, no mínimo, um conhecimento geral dessas várias áreas. Agora, por exemplo, a questão de direito, ela vai entrar em vários outros... Aí você pega um evento de negócios, business... Pode ser que não esteja no programa, mas um determinado orador comece a falar de um problema legal com os funcionários e tal, não sei o que, aí ele começa a entrar nesse processo, você tem que saber. Ou uma questão de previdência social, você tem que saber também. Então, assim, tem algumas áreas básicas que você tem que saber, a área de negócios, a área de direito, você tem que saber algumas áreas básicas, entende? Você tem que saber, assim, conceitos científicos, questão de contabilidade. Então, tem alguns termos, assim, gerais das áreas que mais aparecem que você tem que saber.
E tem também, quando você vai fazer os eventos, você não entra totalmente... Por isso que eu coloco a importância também de passar o material antes. Não é sempre, o que às vezes acarreta um problema, mas você tenta, na medida do possível, deixar muito claro para o contratante todas as implicações da situação, ou seja, de você não ter acesso ao material antes, que isso pode impactar na qualidade, que é uma realidade, a gente tem que deixar claro, às vezes tem que fazer uma espécie de educação do cliente nesse sentido. Agora, quando você tem acesso ao material, com antecedência você consegue se preparar. E aí você faz os glossários, você compila os glossários, faz seu estudo prévio. Aí os eventos começam a se repetir um pouco. Entendeu? Então, por exemplo, agronomia. Você faz agronomia, um evento sobre gramíneas. Mas aí depois, o evento sobre gramíneas era um evento sobre gramado mesmo para a Copa do Mundo. Aí depois você vai fazer uma outra para plantas daninhas, que aí são as gramíneas, mas do lado negativo delas. Mas aquele conhecimento você já transpõe. Então aí você vai resolvendo. Agora, é realmente uma grande dificuldade você transitar por várias áreas, não é fácil. E, na medida do possível, as pessoas, elas caminham para uma especialização. É normal que os intérpretes, ao longo do tempo, prefiram mais uns assuntos do que outros. Se ele vê que não tem tempo hábil para se preparar para um determinado evento, e o evento é muito difícil, uma física subatômica, quântica, ele abre mão, é melhor. É melhor abrir mão, falar sinceramente que não está preparado, enfim... E entende do que entrar e não fazer um trabalho que corresponda à expectativa do evento. Isso também a pessoa tem que cuidar também. A Alba quer comentar. Queria comentar um negócio do que você perguntou da rapidez, né? Se você fala muito rápido, você tem como pedir para falar mais devagar. Eu não sei, o Otto já fez muito mais eventos do que eu, mas o que eu percebi que às vezes não é bem a rapidez, não. A última que eu interpretei foi uma chinesa. Cara, a mulher assim... Se ela falasse sílaba por sílaba, eu não ia entender direito o que ela falava. Porque até a entonação, falando inglês naquela entonação chinesa, né, e a pronúncia das palavras também ficava diferente. Então, assim, eu pegava um negócio aqui, aí eu sei, tenho certeza que saiu 60% do conteúdo, entende? Mas eu estava com um intérprete experiente, um senhor, muito mais experiente, assim, forma grupo de intérprete. E ele falou assim, tu deu o melhor que tinha que dar. Porque aí também o que acontece, o próprio cliente não está entendendo, ninguém na plateia está entendendo aquela pessoa, então não vai ser uma grande dificuldade, entende? Eles vão ver que você está suando. O pessoal olha para a cabine e ri às vezes. Eles veem que você está suando e buscando fazer o seu melhor. Então essas são as vicissitudes da profissão. Otto, eu já vi na prática, por exemplo, tinha uma tradução lá, era até de metalurgia, de engenheiro, coisa bem técnica, e só o engenheiro lá ligado à metalurgia que podia fazer aquilo, não tinha jeito de um outro, mas isso deve ter também. Tem, olha, eu tenho um cliente específico que aí depois do primeiro evento a gente teve para mostrar para você como é que funciona, né? Você pode, no caso, conseguir fazer um bom trabalho nessa situação quando você mais ou menos fideliza e tem uma relação constante com aquele tipo de evento, aquele cliente específico. Então, no primeiro evento a gente sentou, conversou, todos os engenheiros falaram o que era, os termos, o glossário e tal. Um evento, 2 eventos, 3 eventos... Aí você já vai na fábrica do pessoal, tem visita à fábrica e tal, então você fica conhecendo por dentro do processo. Aí você, então, consegue se virar bem. Então, você, nesses casos, consegue resolver esse assunto. Agora, às vezes eu concordo com você, às vezes é até melhor, às vezes é melhor. Eu tive uma experiência dessa agora quarta-feira. Às vezes é melhor uma pessoa que seja do métier lá, e que não precise falar tão bem o idioma, ou que não seja tão versado nas técnicas de tradução, mas às vezes é melhor ela fazer do que um profissional de fora, vai sair melhor. Isso é um fato. Então, por exemplo, quarta-feira agora, né, chamaram em cima da hora para atender um evento, era um processo de montadora de automóveis e tal. Aí um dos executivos, que estava com o pessoal, né, estrangeiro, era o brasileiro e ele estava fazendo lá, já estava acontecendo a reunião, porque chamaram em cima da hora, ele estava fazendo, ele falava mais ou menos o inglês, só que ele fazia muito bem e ele complementava as palavras do presidente, já dando os detalhes da situação para os brasileiros que perguntavam, porque ele conhecia o assunto. Ele sabia o que estava por trás das perguntas que eram feitas, onde que ele podia agregar mais valor e tal. Então,
Aquilo ali mostra que é muito melhor você ter um intérprete, no caso aí, era uma interpretação, não era simultânea, era consecutiva, né? A pessoa falava um pouco, parava, a outra falava. É muito melhor quando você tem uma pessoa que é do business ali, ou vamos dizer, que é da organização, que já faz parte daquilo ali e tal. É do métier. É do métier. É muito melhor. Assim como, por exemplo, isso que você está falando, estou emendando, porque tem várias saídas. Assim como, por exemplo, na questão de tradução escrita também, às vezes é muito melhor, dependendo da situação. Não que o tradutor não possa especializar, é até desejável que ele faça isso. Mas às vezes é melhor, por exemplo, você pegar um médico, entende, que já sabe o idioma, que gosta, tem um pendor para tradução, e ele entrar e fazer a tradução, do que você pegar uma pessoa que só se formou em letras, só trabalhou só com um idioma, aula de inglês a vida toda, e entra na área da tradução, vai ter mais dificuldade. Às vezes é melhor você trabalhar com um médico e ensinar para ele tradução, do que ensinar medicina para o tradutor ou para a tradutora, né? Então, isso tudo tem que observar, tem muitas variáveis aí nesse meio. É difícil a gente dar uma resposta sim, não, tem que ver os casos. E tem diversas variáveis. Agora, pode acontecer o que você falou. Às vezes é melhor uma pessoa do métier, às vezes é melhor uma pessoa de fora, e vai depender muito do contexto. Otto. Otto e Alba, eu acho. Otto, no caso aqui no Brasil, parece que só forma intérpretes espanhol e inglês, só nessas línguas, né? Então, assim, no caso, por exemplo, se fosse uma chinesa, aí existe contratação de intérprete de outras línguas ou só de inglês e de espanhol aqui no Brasil? Não, Marcelo, acontece de outras línguas também. Eles vão ter, isso que você fala chinês, por exemplo, é um caso que acontece, você vai encontrar os profissionais aonde? Em São Paulo, por exemplo. São Paulo é onde se concentra a maioria dos profissionais hoje de tradução simultânea, interpretação simultânea no Brasil. Então, se eu tiver algum cliente, por exemplo, em Foz, ou o pessoal em Foz procurar, pedir, você já tem essa dificuldade. O alemão, por exemplo, já é uma dificuldade. O alemão você já não encontra com facilidade. Em Curitiba você encontra um eu conheço, não sei se há outros, né? E aí, por aí vai. Outros idiomas, você sai do inglês e do espanhol, realmente você começa a ter dificuldade, sim, de encontrar. Mas você encontra, tem vários fóruns de tradutores e intérpretes, onde você coloca ali o pedido. Tem também ferramentas na internet como o Prose, você deve conhecer, né, o Prose. Então você coloca ali a oferta de trabalho e o pessoal aparece. Então você tem até, uma vez, o mais, digamos assim, excêntrico que eu vi esses dias foi o gaélico. Estavam pedindo para o gaélico, um tradutor para o gaélico. Então isso pode acontecer. Professor, nos processos do Egito Antigo, existem as iniciações herméticas, onde os praticantes, depois de iniciados, podiam vislumbrar um símbolo secreto relacionado a Horus, ou Hermes e Trimegisto. Então, esses símbolos, o iniciado podia usar como uma espécie de amparador. O processo de mantra, ao qual podia fazer perguntas e aquele símbolo se manifestava, orientando aquele iniciado, respondendo às suas questões. O senhor conhece essas coisas? Poderia falar sobre isso? Não, essas coisas existem, mas veja, estudo é o processo de Horus que eu estava falando, é o cara lá do Gavião. Eu fui do Horus. Essa situação é antiga. Boa tarde, professor. Como é difícil a gente deixar certos hábitos, por exemplo, que nos arremete à religião. Vai com Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, ou até mesmo, Nossa Senhora, nossa. Se isso não é muito fácil de mudar, imagino que outros hábitos antigos devem ser muito pior. Estou estudando a Conscienciologia há algum tempo e ainda cometo essas besteiras. O senhor teria uma técnica que pudesse ser usada para desabilitar isso? Desabilitar igual ao computador? Ou é somente um processo de atenção mesmo? Penso que muitos estudantes da Conscienciologia devem cometer esses mesmos enganos. Poderia dar a sua opinião? Olha, na minha terra existe um princípio para isso. Escuta mais e fale menos. Aí você vai entrar nessa. Geralmente a pessoa fala isso porque ela fica afobada. Então, escuta mais e fale menos. Isso é ideal para todo mundo em qualquer lugar. Ninguém nunca se arrependeu de fazer isso. Então, por exemplo, escuta 90%, fale só 10%. Já é alguma coisa. 9 em 1. Professor,
No meu contínuo estudo das civilizações antigas e do Egito, e durante a pesquisa com o arqueólogo Robert Bauval, ele observou que a câmara principal das pirâmides funciona como uma antena que transfere os sons através das câmaras acústicas interna e externa e não necessariamente utilizada como sarcófagos. Ouvindo esse relato sobre o Egito e essas pesquisas, eu pergunto se é possível que a construção das pirâmides tenha sido parte do estudo e elemento de projeção, tanto das iniciações, quanto da própria condição de conhecer e reconhecer outros ambientes fora do corpo, e até aí ter a pirâmide como referência geográfica do planeta e trajetória para o retorno, como se fosse um GPS para civilizações mais avançadas. Não, isso tudo tinha alguma relação, eles já falaram muito nisso, desde a época lá do Paul Brunton, que nós estávamos falando. Mas eu não acho que seja tanto assim, não. E outra coisa, eu não acho que sejam as pirâmides o teto do conhecimento e da cognição egípcia, não. Foi antes. Então, houve alguma coisa que houve a proibição do processo do occult. E aí, então, muita coisa disso ficou para o espaço. Aquelas coisas todas lá estão segmentadas. Não tem uma continuação muito clara. Agora, talvez isso também é que criou mais interrogação nos arqueólogos. Pelo seguinte, não tem uma continuação muito lógica em todas as coisas. Aparece uma série de derivações e de caminhos para você pesquisar, mas eles não se conectam. Falta alguma coisa. Houve mesmo alguma coisa que interrompeu o encaminhamento da coisa. Tem que estudar por aí uma ideia. Quem está perguntando é a Cassandra. A Cassandra conhece as coisas, porque ela mexe com isso, já trabalhou fora, já representou até problema da ONU, Unicef, essa coisa, né? Então ela sabe. Agora aqui a outra. Ouvindo o senhor falar sobre os seus processos no Egito e os recentes estudos sobre a África, eu gostaria de saber o que isso significa em termos de Reurbex e o atual estágio da conscienciologia na Terra. Isso significa que está por vir, ou já está acontecendo, alguma mudança de patamar evolutivo no planeta? É lógico que está. Mas essa mudança já começou, principalmente a partir de 1950, mais intensamente. Então, já tem mais de 60 anos. Esse é o caminho. Quem está falando aqui é a nossa amiga da África, a Juliana. Então, é por aí. Nós estamos hoje mexendo com a turma, aí, mexer com o processo. Aqui, Cassandra, Juliana, tudo junto, uma depois da outra, né? E outra coisa, elas não se conhecem, não. Que eu saiba, ainda não se viram juntas. Precisa de uma hora juntar esse povo. Uma está na África, a outra está lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei, parece que no Rio Grande que ela está atualmente. Então, precisa de juntar essa turma para a gente ver, né, o que quer que se passa. Vamos ver o que dá. E trazer também a nossa egípcia, que é a Tário, que esteve aqui, a da Jiboia. Entende? Vamos ver o que dá. Né? Ovaldo, quando você fala assim, Egito, e aí depois, comentando, você fala assim, alguma coisa, isso aí foi da África. Você está falando da África subsaariana, está falando do Magrebe? Não, eu estou falando da África quando a gente veio para esse planeta. O negócio é muito antigo, é o início do princípio do começo. E outra coisa, a danada da Juliana que eu estou falando aqui, ela descobriu onde é que era o meu negócio, que é bem no centro da África. Ela sabe que o negócio é lá. Ela começou a fazer suposição. E estava correto, eu falei com ela. Procede esse processo. Procede. Procede mesmo. Não, e o negócio começou, foi lá. O que eu sei é isso. Agora, é lá que foi as primeiras coisas de manifestação. Eu fui lá para ver, mas está tudo debaixo da terra, o que tem. Então, isso nunca vai, ninguém vai mexer naquilo tão cedo, eu acho. Agora, lá é que tinha o tal, que é um bugre, né? Da época que a gente desenhava, que tinha um negócio. Desenhava do jeito que tinha os desenhos na pedra. Os rupestres, as pinturas rupestres lá. Rupestre. Valdo, agora, isso havia lá, intensamente. Eu mesmo andei trabalhando com isso lá. O início do eu grafo sou dos pensene. rupestres antigos. Quando a gente veio para o planeta Terra, a gente, você ou a gente, raça humana? Gente, quer dizer, minha turma. Tá. Eu quero dizer, a turma que eu pertenço a vocês, entendeu? Eu, para mim, foi lá. Por isso que é que hoje eu já admito pela ciência convencional que talvez tudo começou mesmo na vida mais séria humana na África. Ou já pensa, hein?
Eles acham, mas eles ainda estão falando muito em beira do mar, etc. Eles ainda não entraram, o negócio é continental, tem um negócio que está no meio. Por que a gente, então, vamos dizer ali, é conhecido até na ciência convencional, como o senhor falou, berço da humanidade, e ficou atrasado do ponto de vista da reurbanização, ou seja, as maiores dificuldades ali, tem alguma razão? Todo mundo fez força desde essa época, com o iluminismo, renascença, todo esse negócio de próprio espiritismo, teosofia, Swedenborg, esse povo todo. Eles fizeram força para ver se melhorava, entendeu? Agora, com o curso intermissivo é que a coisa melhorou, porque vocês já renascem com alguma ideia. Aquilo já vacinou. Tem muita gente vacinada. Eu só trabalho com gente vacinada pelo curso intermissivo. Entendeu como é que é? Então é muito melhor. Agora, eu acho que dessa vez vamos. Entendeu? Como diria o Benedito Valadares, dessa vez vai. Entende? Professor Valdo, dentro dessa linha da turma do senhor, aí da gente que veio primeiro para a África, qual é mais ou menos o movimento? Da África, então, o grupo África, foi mais ou menos para onde? No meu caso aqui, isso houve vários processos de diáspora. A primeira diáspora foi da África para a gente ir para o Oriente, e no meu caso, eu fui para a China. Você está entendendo? Mas isso, aí começou a embolorar o meio de campo, embolar a coisa toda que eu não sei, porque eu passei, porque o Egito também, até um certo ponto, é África. Então eu não sei como é que foi a época. É difícil a gente entrosar a época que houve aí. Agora eu estive na África, Egito e lá na China, para depois ir para a Europa. Agora, na parte da Europa, o que eu fui lá foi na Cornualha, a coisa mais séria. Mas é aí que a gente entrou naqueles negócios que tem lá, Tintagel, entende? Aqueles negócios todos. E não tem por aí. Tintagel. É assim que o cara lá estava falando, Tintagel. E no Egito... Eles falam numa pressa. No Egito era mais ou menos em que época? O Egito? Não, isso aí são alguns milênios, mas eu não sei. Quando entra em milênio é difícil você saber. Quando a gente dessomar, vocês podem ver isso, que existe um timeline disso em determinadas parapsicotecas, de alguma coisa disso. Lá tem. Mas agora é difícil você ajustar a parapsicoteca com todos os registros e memórias humanas. É muito difícil. Aqui tem muita mistura, sabe como é que é? É difícil. Tem que estudar. Agora, eu penso que com o tempo, todo mundo aqui vai ficar sabendo disso. Com o processo que eu estava falando da pré-intermissiologia e o problema da liderança interassistencial, todo mundo vai ter mais percussiência. A parapercussiência aumentando, capta os problemas do timeline, extrafisicamente. Que é isso aí, o timeline, tem relação com as megacons. Olha a lógica do que eu estou falando. Esse tem lógica para você. Otto, na página 14, última linha, você podia dar uma geral sobre as palavras bombril? Tá. Porque o que acontece? Às vezes você vai fazer a tradução, Arlindo, do inglês para o português, e o inglês inverte as coisas, né? Então, os adjetivos vêm na frente. Às vezes, eles vão intercalando vários adjetivos. Em alemão é pior, mas vamos pegar o inglês. Eles vão intercalando vários adjetivos, 3, 4, 5. E, às vezes, para você não sobrecarregar a memória, e aí você não sabe, por exemplo, o gênero e o número do substantivo que está sendo qualificado, então você pode simplesmente usar a palavra processo, questão. Né? Então, ele está falando, por exemplo, de... O que a gente pode pegar aqui? Ele está falando de... célula, né? Ele está falando de célula. Aí ele está falando de célula é feminino. Aí ele vem colocando, aí ele está falando de células, que é feminino plural. Aí ele coloca vários adjetivos lá que no inglês não flexiona. Você não sabe se você vai colocar tudo aquilo no feminino plural ou não. Você vai ficar esperando e o tempo vai passando. Então o que acontece? Você pode ir falando tudo aquilo. Aí você pode falar que tem a ver com a questão celular ou com as células. Então isso te permite você trabalhar. Essas palavras bombril são aquelas palavras que você deixa como carta na manga. Tem questão, tem processo, tem várias outras. Isso vai muito do momento também. Às vezes tem a palavra-chave do evento. Às vezes o evento, você vê que tem certas palavras, assim como num artigo
Não tem quando a gente põe lá a palavra-chave do resumo do artigo. Põe as... Outro termo que eles usam para isso é unitermos. Unitermos, muito bem, as keywords, né? Então, o que acontece? Todo evento tem o seu também, você tem que se assenhorar daquilo logo de cara e usa aquilo como palavra bombril, são aquelas que aparecem mais. Então, isso daí você vai pegando técnicas, vai pegando os traquejos da situação. Só não pode usar o né? Essa hesitação, né? O pessoal vai ver, aí o pessoal olha para trás, o que está acontecendo, né? Isso daí é um fato. Por isso que é importante também, Arlindo, ali um pouco antes do que você fala, as fórmulas formais orais. Agora tem gente que fala O é muito usado no Rio Grande do Sul. É igual português que fala ora pois. É a mesma coisa também. Também tudo são ganchos, né? Suportes. Você fala aqui na segunda linha da página 15, o checklist do intérprete. Isso que você tem para qualquer atividade que você vai fazer, por exemplo, você vai vir aqui apresentar um verbete. Eu também tenho um checklist das coisas que eu tenho que trazer para apresentar. Você vai escrever um verbete lá no seu processo, ou você está lá fazendo a sua tese, por exemplo. Às vezes, dependendo da atividade que você vai, você tem as coisas que você tem que levar. O ideal é você ter uma listinha e não ficar só com a memória, porque às vezes você sempre esquece um item ou outro, às vezes na correria, do dia a dia e tal. Então, você ticar aquilo. No caso de intérprete, são coisas básicas. O estojo, para você levar a caneta, o que eu sempre levo também é um caderno, mas um caderninho de notas assim, que eu posso segurar numa mão só. Porque a gente nunca sabe, às vezes no evento pode dar algum problema com os equipamentos, eles precisarem recorrer ao que nós chamamos de tradução consecutiva. Você ir lá para frente, aí o conferencista fala um pouco, para, aí você fala um pouco, para, você fala, aí você tem que tomar nota. Então você tem que ter um caderninho, não adianta só levar folha 4 grande, porque lá na frente isso não fica prático. Você tem que ter um caderninho específico, eu já tenho o meu para isso. Aí você leva o seu pendrive com as questões do evento, eu sempre levo o glossário que eu fiz antes, a programação do evento, aí se for o caso de você levar seu notebook, né, ou netbook aí no caso, aí você leva o celular, você leva alguma papelada que você tem que fechar lá com o cliente na hora, contrato e tal, então você tem que ter um checklist do que você vai fazer. E aqui depois em parafatologia, na terceira página, o priming parapsíquico, você podia falar um pouquinho sobre isso? Esse priming parapsíquico, várias coisas aqui eu estou buscando entender melhor aqui a questão parapsíquica dentro do desempenho da profissão, uma coisa mais séria para mim que eu estou buscando desenvolver. E eu estava pensando antes de vir aqui para esse verbete hoje de manhã, preparando, e eu consegui melhorar em algumas situações, ficar mais aware, mais consciente das achegas que tem, de quando você tem um processo de inspiração, de você ficar mais atento, mais solto energeticamente, com a energossoma, né, um pouco mais descoincidido, para você poder ter mais acesso a esse processo, se sentir as consciências que chegam, que são uma espécie de amparadoras ali do evento. Então, eu melhorei já nesse sentido. E o que eu vejo aqui do priming é o quê? O priming, ele vem do processo da psicolinguística, que é o estudo da psicologia com a linguística. O priming, nesse caso aí, ele é uma tentativa de responder a como que nós acessamos os léxicos, ou então aqueles lexemas, as palavras mentais que nós temos, como que nós acessamos isso? Então, aqui o priming é um dos modelos que tentam resolver essa questão, ou seja, se você tem uma série de palavras, você fala enfermeira, porque quando você tem um processo de palavra, eles fazem experimentos para poder ver o tempo que você leva para reconhecer uma sequência de letras como uma palavra. Então, se você reconhecer uma palavra antes, enfermeira ou hospital, por exemplo, e a próxima palavra é médico, seu reconhecimento vai ser muito mais rápido, porque teve um efeito de priming, ou seja, as palavras que vieram antes já encaminharam aquilo ali. Então, se você está ali, por exemplo, enfermeira, hospital, e o próximo que vem é, sei lá, vamos dizer, alguma outra situação que não tenha muito a ver, alguma outra palavra, melancia, a Alba está falando aqui, então, aí você pode, às vezes,
demorar um pouquinho mais nesse processo. Então, o que eu estou começando a querer estudar dentro do processo do parapsiquismo aí? É quando você consegue já deixar à disposição, você ter os seus engramas mentais, ou seja, você tem um auto polineuroléxico, né? Aí, no caso, auto para polineuroléxico aí, disponível, para que quando o pessoal soprar, quando eles inspirarem, aquilo ressoe. Porque eu imagino que muitas vezes eles tentam acessar e você não tem um arcabouço, um receptáculo para aquilo. Então, pode às vezes criar uma dificuldade também. Por isso o processo do polineuroléxico. E isso em atividade aqui, que você tem que falar na hora, que você não tem tempo de procurar muito em dicionário. Às vezes você está com o seu laptop lá, você está com um dicionário eletrônico, você até consegue ver alguma coisa rapidinho e tal. A pessoa que desenvolve isso aí, desenvolve a psicografia. Eu já vi gente que era intérprete, que acabou sendo psicógrafo. E eu vi uma psicógrafa que acabou sendo intérprete. Agora, é lógico, eram pessoas com o parapsico polineurolexo violento. Minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Como é que o trabalho contínuo com a interpretação simultânea repercutiu na sua divisão de atenção, né? Nessa divisão entre o processo extrafísico e o intrafísico, se é que teve alguma repercussão na sua vivência? Uma ótima pergunta, porque eu já coloco ali em atributologia, né? Não sei se você viu isso lá na atributologia, lá na primeira página, que a questão aqui é justamente a atenção dividida, prolongada. No caso, a gente trabalha em dupla, geralmente, cada um troca dentro de 20 minutos, meia hora, se não está muito cansado, se o assunto está tranquilo, às vezes é até menos. Então, você tem que estar com a atenção dividida, primeiramente, no intrafísico, com o processo dos 2 idiomas. Agora, quando você já consegue pegar um pouco mais de traquejo, você está com, às vezes está até assimilado, já está com acoplamento com o processo duradouro, o evento está com as energias que predispõe ao bom andamento do processo, que às vezes tem evento nosográfico que é mais difícil, mas quando o evento está positivo, está com uma boa relação com a pessoa que está na cabine com você, está tudo energeticamente predispondo uma boa atuação, você então pode começar a sair dessa questão e prestar mais atenção no processo extrafísico. Ou às vezes pode ser também o contrário, a situação está tão difícil, as energias do evento tão complicadas, o pessoal que trabalha na parte de apoio está com alguma coisa mal resolvida, brigaram, a energia está ruim, um evento é nosográfico, alguma coisa assim, vamos dizer, e você tem que então trabalhar com a energia, você nem sabe o que está acontecendo, você tem que trabalhar com a energia para limpar, para poder fluir a sua tradúcio, pensenização. É uma outra condição também, que força você, no tapa ali, a ter uma atenção dividida. Então, por exemplo, dá uma ideia para você. Uma vez eu e a Alba, nós fomos fazer um evento num hotel aqui da cidade, só que era numa sala específica. E a gente está vendo que está meio difícil a situação. A princípio não tinha nenhum problema, era uma palestra paralela a um evento principal. E estava meio difícil as energias e tal, a gente trabalhando, teve que mexer bastante para o negócio poder fluir, depois a gente foi ficar sabendo que aquilo era a boate do hotel. Ah, o local. Pois é. Então, é normal que tivesse uma dificuldade. Uma coisa que é bom você colocar na cabeça, é sempre bom a gente pensar. Você está colocando o parapsiquismo junto com a sua interpretação. Lembre-se, você é o stuntman. Sabe o que é stuntman? O dublê. É o menekma. Só que tem, que é do laringo chakra. Presta atenção nisso. Se você começar a pensar por aí, você vai entender mais as coisas. Agora, por exemplo, nesse caso, já não é psicografia, é psicofonia. Então, compara essas coisas todas que acontecem com você, que você vai entender os amparadores te ajudando. Melhor. O que é psicografia, o que é psicofonia, o que é o stuntman do laringo chakra. Professor Valdo, pode repetir o que é o stuntman? Não sei se eu entendi isso correto. Explica para ela, você entende? Eu quero ver. O stuntman é o dublê. O professor está falando do dublê. Que no caso o intérprete é o alter ego da situação, né, Fabiana? Agora, o que eu estou entendendo do que o professor está falando é que a nossa atuação ali, o que está pegando, o chakra predominante é o laringo. Chakra laríngeo. Agora, o que interessa mais é o corono chakra, que é o corono chakra que vai ultrapassar a forma para ficar com o conteúdo. Esse conteúdo seria a pictografia. Então, por exemplo, ele ultrapassa a palavra.
Então, o processo vamos dizer, todos os processos do morfema vão para o espaço e vai ficar a pictografia. Então, o que eu quero é que você se localize na hora que você estiver estudando o que é o parapsiquismo, o que não é, o que mexe com a sua energia, o que mexe com os seus chakras e o que mexe com a comunicação. Olha bem esses fatores todos, misture isso tudo para ver se você entende. Que aí vai ficar tudo mais claro, você vai colocar cada um no seu lugar. Agora, conforme a hora, você pode ser um médium psicógrafo, um médium psicofônico, um médium impressivo, que é esse que eu falei aqui hoje sobre isso, processo impressivo, que é aquilo que se chamava de mediunidade impressiva do Allan Kardec, que é o negócio todo. Isso aí é a base do processo todo. Agora, outra coisa, presta atenção também nesses locais, às vezes um pouco pesado, quando é que os amparadores te dão um banho de energia para limpar o ambiente? E deve ter. Agora, é que muitas vezes passa batido, porque você está tão... O intérprete, aqui ó, o cara que faz interpretação de palavra do outro, ele fica muito preso àquele momentinho evolutivo. Isso é uma droga. Então ele perde a noção do que é o básico. Que ele tem que estar de olho no que vai ter agora. Tudo aquilo passou. Aquele é o momento já passado. Quer dizer, com o intérprete, o passado é mais rápido. Tudo se torna passado depressa demais. Você entendeu isso ou não? O seu passado é muito mais rápido que o normal. Tudo seu caduca mais depressa. Entendeu ou não? Por quê? Você entendeu isso, Álvaro? Tem que estar sempre ali, sempre no assodado. momento. Você entende? Então, agora, isso aí é difícil. Então, a hora que passar, se você sentiu, teve uma porção de impressões, de sensações, analisa quando terminar o trabalho. Não deixa passar. É a hora de você se concentrar na história, refletir, ver a situação. Isso aí vai te dar muito mais ideia. Agora, ó, quem é que, de todo mundo que está aqui, quais são as duas pessoas que precisam mais de divisão de atenção? Adivinha quem? Vocês dois. Está entendendo, né? Você entendeu o que eu ia falar? Eu precisava que eu tivesse a divisão de atenção que eu tenho. Né? Isso aí que seria ideal. Porque o intérprete ter divisão de atenção é a última coisa que ele vai possuir, que ele vai assumir. É o mais difícil de conquistar, é a divisão de atenção. Porque você já tem divisão de atenção demais, mas não é essa que eu estou falando. É a multidimensional. É a para-divisão de atenção. Você está entendendo, Julieta, o que eu estou falando? Agora, você está no caminho, porque você está se interessando por isso. Eu já tive uma moça que eu tive dando instrução para ela há muito tempo, na década de 80, sobre o processo de interpretação. Entende? Eu sei o que é isso, porque eu comecei a fazer isso, eu era rapaz, né? Quando eu fui para a Argentina. Agora, outra coisa, você nunca foi locutor de rádio, né? Não. Pois é, isso poderia te ajudar também. A locução ajuda. Agora, você tem bom timbre, situação toda de locutor, mesmo não tendo a experiência. É que o locutor, às vezes, é importante. Principalmente quando tem as dicas que você tem que ler, aquela coisa toda. Quando tem, por exemplo, um esquete radiofônico, sabe? Aquilo que tem, porque tem novela radiofônica, né? Você sabe como é que é. Eu participei disso menino ainda, né, rapazinho? Então eu aprendi também muita coisa nesse setor. Isso aí é uma das coisas que eu examinava lá em Hollywood. Tudo isso nós estamos falando aqui. Eu já trabalhei em TV, mas... Pois é, mas agora o processo é o rádio. Porque rádio, laringo chakra é que manda, porque não tem imagem. Entende? A locução não é fácil. Agora, eu tive 2 programas de rádio, ainda rapaz, durante alguns anos. Então, o que você pensar, eu vi em matéria desse processo. Agora, a turma está querendo que a gente comprasse uma rádio aí agora, essa semana, nós estamos estudando, precisa de algum dinheiro, está difícil. Nós já tivemos umas 3 ou 4 oportunidades de arranjar isso. Se tiver o rádio, aqui a gente pode colocar essa da tarde, aqui, ó, 2 horas nós já temos de rádio.
ver. Vamos ver o que vai dar. Com o tempo. Professor Valdo. Otto, você poderia, na página 14, falar em antonimologia? Você trouxe aqui a interpretação sussurrada e a tradução sussurrada. Você poderia falar um pouquinho a respeito dos dois com relação à interpretação? Boa pergunta, Fabiana. O que acontece? A sussurrada é o que nós fazemos aqui. A sussurrada, ela não tem o auxílio de equipamentos de áudio e às vezes de vídeo. Eu coloquei às vezes de vídeo aqui em alguns casos porque tem videoconferência, né? Dependendo da reunião que você está traduzindo. Então, o que acontece? Você não tem os equipamentos, tá? Então você está diretamente próximo, você também não tem uma cabine onde você fica, você não tem os fones, você não está falando com auxílio de equipamentos, não tem caixa de som nem nada. Você está diretamente próximo da pessoa para quem você está traduzindo. Então, o que acontece? É uma versão rudimentar, isso na literatura você vê, é o início, os primórdios da tradução simultânea em si, que eu estou querendo chamar a atenção aqui, a interpretação, a tradução simultânea. Então, ela sussurrada, isso daqui deve existir há muito tempo. Então, ela vem junto com o processo de acompanhamento, a pessoa vai falando, você vai falando na orelha dela ao mesmo tempo, isso daqui é antigo, deve ser tão antigo quanto o processo egípcio lá. Então, isso aqui é normal. Agora, o que acontece? As técnicas, algumas técnicas da interpretação simultânea, você já começa a pegar aqui. Se aplicam. Exato, você já começa a pegar aqui. Mas por que eu quis colocar, Fabiana? Justamente para a gente não confundir um pouco, que a gente confunde muito normalmente a questão... Tudo bem, se a gente não tem uma preocupação com o orismo pensene, ou seja, a terminologia técnica, tudo bem. Mas cumpre nós diferenciarmos uma coisa da outra, aproveitando o ensejo da enciclopédia. Estamos trabalhando com lexicologia, né? Então, o que acontece? Você tem tradução ou interpretação simultânea é uma coisa, mas técnica, cabine, entende? Equipamento. A interpretação ou tradução que a gente faz aqui é a sussurrada, é diferente uma coisa da outra. Até do ponto de vista de técnica de exigência do tradutor, a gente tem que diferenciar isso bem. Por isso que eu quis colocar. Joia. E logo abaixo, ó, tem estrangerismologia, o segundo e o terceiro, não sei se já foi falado, the Ear Voice Span e o Relay. O Ear Voice Span, Fabiana, é quando você escuta e aí aquele tempo que decorre até você começar a falar. Então, o que acontece? Se a pessoa é muito rápida, que está falando muito rápido, você tem que correr um pouco mais. Se a pessoa até está falando devagar, mas vamos dizer... Você pode ficar até mais próximo dela, ficar coladinho dela, mas ela está indo por um caminho que você não está entendendo bem, ela começa a abstrair muito, está com muito circunloquio, é melhor você dar uma distância maior para ver onde ele quer chegar. E aí você vai... Então, essa distância você vai modulando de acordo com a situação. Esse ear que é a orelha, o voice, então essa distância entre o que você fala e o que você fala, entre o que você escuta e o que você fala. O relay é justamente o quê? Quando você tem... um evento onde tem uma cabine fazendo inglês e outra cabine fazendo espanhol. Mas aí entra um intérprete, um conferencista, um palestrante falando francês. E aí eu vou entender francês, vou traduzir muito bem para o inglês. Só que a cabine de espanhol não entende francês. Ela vai pegar a minha tradução, é uma tradução indireta, cruzada, que é muito complicada, porque se eu erro, você erra, multiplica o erro. E aí esse intérprete que está nesse papel de fazer o pivô, no caso, ele tem que ter alguns cuidados a mais quando ele está consciente da situação. Quando possível, ele repetir os números 2 vezes, porque número é um problema, né, para interpretar rápido. Repetir os números ou os nomes 2 vezes, como se fosse didático, mas é para ajudar o colega. Ir mais devagar, então uma série de cuidados nesse sentido. Esse é o relé. E logo abaixo, na página 17, em remissiologia, o primeiro verbete que você trouxe foi Auschwitz. Exato. Por quê? Porque Auschwitz é o que a gente tem na enciclopédia, mostrando o processo da Segunda Guerra Mundial. Mostra de uma maneira bem clara e impactante o processo da Segunda Guerra Mundial. E como a Arlinda até tinha perguntado, a interpretação simultânea, ela é, como nós conhecemos hoje, ela é filha da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que mostrar esses fatos, né? Mas para cumprir também um papel histórico aqui da situação e, na medida do possível, o intérprete refletir sobre a relação dele com tudo isso, né? Ok. Uma última pergunta para o professor Valdo. Professor Valdo, no seu verbete, em enunciatum, item número 3.
6. Da sua 3. Grau de persistência. Não, o número 3, habilidade da autoexposição no universo da comunicologia. Ele aí, ó, vê a habilidade desses dois, é isso aí. O que você está querendo? Eu gostaria que o senhor pensasse mais alguns aspectos que não podem faltar na autoexposição, ou na eloquência, na forma de falar. A primeira coisa é a seguinte: acabar com a eloquência, a retórica e a oratória. Esquecer isso. E fazer a tarefa do esclarecimento. Então, o problema, o histrionismo, para mim, hoje, vale mais do que oratória, retórica e eloquência. Agora, veja, histrionismo que eu estou falando, de esclarecimento. Então, por exemplo, uma palavra de gíria, às vezes, vale mais do que um discurso de 100 linhas. É isso que é a vida moderna. E que os advogados ainda teimam em ficar com aquele juridiquês de séculos. Então, isso é que é importante hoje. É nós pensarmos no problema da liberação do pensamento com discernimento, livre, aberto. É o que você está tentando fazer, de vocês aí, ó, o que vocês estão tentando é justamente isso. É liberar o pensamento para a pessoa entender aquilo que interessa. Então, acabou esse problema de fazer mise-en-scène do ator, da atriz, de vilões. Isso tudo é bobagem, entendeu? Porque oratória, retórica e eloquência sempre tem uma impostação. Essa impostação mostra que é um mau ator. Como é que chama o mau ator? Tem um nome para isso. O jurídico, hein? Canastra, é o canastrão. É o canastra que chama. Isso é meu canastraço. E outra coisa, é um monte de advogado assim. Durante o mensalão a gente viu vários advogados com essa besteira. Então aquele negócio de mostrar eloquência, é assim, isso tudo é bobagem. O negócio é ver se o povo está entendendo o que você está falando. Ele ali está tapeando, ficou só por aí. Ninguém aqui interiorizou a ideia, ficou na superfície. Mais uma pergunta, obrigada. Na sua listagem, no item 5, autoparacognição madura. O que o senhor considera a autoparacognição madura? É quem entende bem de parapsiquismo. Aí, no caso, nós estamos falando já de padrão de apreensão parapsíquica. Por exemplo, o senhor a pessoa que entende madura? Isso, nós chamamos de pangrafia. Ela já vivenciou esse assunto. Essa aí vai ter uma paracognição madura, muito mais. Quanto aos fenômenos. Por quê? Ela vai entender tudo simultaneamente, vários fenômenos. Então, o alcance dela é maior do que a média que está por aí afora. Então, é aquela pessoa que compreende o mínimo detalhe a partir porque o processo é intelecção, né? O problema mais sério é a intelecção. Pegando esse gancho aí, professor, você falou da mediunidade impressiva, né? Então, o senhor aqui nas tertúlias, na mini, o senhor tem mais a impressiva? Qual é o tipo de mediunidade que o senhor utiliza mais? Não, aqui eu tenho mais, o paracérebro. O senhor vai direto... Que é a base de todos os fenômenos, mas eu tenho esse, então, seria a paratelepatia, que é onde eles me passam as coisas. Em segundo lugar, eu tenho esse do látero pensene, que me ajuda muito. Então, eu preciso não preciso nem de ver quem é que é a consciência. Eu só pesco a ideia dela, que é aquilo que interessa, e transmito aquilo que eles querem que fale. Então, eu já estou lá na frente com o processo. Toda a parafernália você tem que jogar fora e ficar com a essência. Isso é que interessa na comunicação. Lateroideia, então, seria o... Látero pensene é esse que eu mostro que vem aquela ideia que pega aqui. Então, eu tenho a divisão de atenção. Eu estou falando, eu tenho que acabar aquela frase, aquilo que eu estou falando, para colocar essa ideia aí logo em seguida. Então, eu já encaixo aquele negócio todo. Agora, é látero pensene porque eu estou sentindo aqui, entende? Na paratelepatia, o paracérebro dele no meu. Já aconteceu. Então, e outra coisa, a maior parte disso vem com palavras-chave, ou expressões-chave, ou ideia-chave, que é o que eu estava falando, unitermos. Então, aquilo vem direitinho. Se eu falar naquilo, pronto, aí eu deslancho, porque eu já sei tudo o que eu vou falar sobre aquele assunto. Então... Entende? Eles já pegam aonde dói, naquilo que sabe, que eu entendo. Então, eles mexem já na minha mnemônica, a holomnemônica minha. Eles já vão onde dói. Se eles for mexer com vocês, vão mexer na sua, diferente da minha. Então, aí já muda os unitermos,
a pictografia, o que é que vem? Isso é uma perfeição em matéria de comunicação. É isso que é a paratelepatia. Porque esse já é um processo bem avançado, né, de conexão direta com o extrafísico. Agora, o melhor da história é a hora que tudo isso é casado com os efeitos físicos, com ectoplasmia. Aí melhora tudo. Professor Valdo. Junta a fome com a vontade de comer e também a vontade de tomar água. Então você toma água, você come, faz tudo. Mata a fome e a sede, simultaneamente. O senhor mencionou agora há pouco, a hora que eu cheguei, sobre timeline. O senhor disse assim, que existe uma espécie de timeline em algumas parapsicotecas, em algumas psicotecas. Sim. O senhor poderia clarear um pouco mais a respeito disso? Não, o caso é o seguinte, você vai numa parapsicoteca dessas muito avançadas, ali tem a história desse planeta e de onde é que o povo veio, como é que foi, de que modo que é. Tem um timeline daquela condição. Mas para você acessar uma coisa dessa, você tem que ter muita experiência, muita vivência do processo, muita aware. Senão eles nem levam você lá e nem vão mostrar essa realidade. Eles não perdem tempo e nem também pode fazer um estupro evolutivo que, em vez de ajudar você, vai piorar tudo, vai fazer você ficar com confusão mental, confusão consciencial. Isso é a pior coisa, eles não podem provocar uma coisa dessa. A vivência do processo que o senhor fala é o processo parapsíquico. É uma percepção nesse sentido. Tudo é parapsiquismo. Então seria Agora, o parapsiquismo de uma consciência não é o mesmo de uma consciência. Ok. Pensa nisso. Então, a pessoa ideal para acessar essa história ou esse timeline é uma melhora pessoa que é mais você com tarimbada. seu parapsiquismo, faça assistência aos outros. Okay. Pense em ajudar os outros o tempo todo. Okay. Você vai desenvolver isso tudo. Professor Valdo, só complementando ali aquela resposta, nesse caso, como é que o senhor classificaria a mediunidade impressiva? Como é que ela seria as características? A mediunidade impressiva é das mais primitivas que tem. É você estar aqui, então você sente que chegou uma consciência. Você não viu, tal, mas daí a pouco você começa a discriminar. Conforme seja a sua tela mental e a capacidade que você tem, você não precisa de visualizar. Você vai vivenciar o processo da consciência toda com você. Então você sente aquilo como se fosse por atacado, na hora. Você sente tudo. Agora, o início, a coisa rudimentar, é só a pessoa que sentiu. Aí começa a vir aquelas ideias, o negócio, vem a imagem da pessoa, porque ela está de perto, a transmissão é mais rápida. Entende? Isso é o rudimentar. A maioria das pessoas tem isso. Então é aquela pessoa que você chega na casa dela, e aí ela, na hora ela vê você alguma coisa, e às vezes o avô dela, que dessomou faz 20 anos, veio comigo, na hora que eu entrei. Então ela começa, pois é, sabe, que eu estava até pensando, vovô, etc. Eu começo a ver, né? A pessoa captou, ele conseguiu, com as energias, o ambiente, a minha energia, serviu de ligação, a pessoa começou a captar, entendeu? Agora, é um monte de casos igual esse, assim. Isso é mediunidade impressiva da pessoa. Então, essa mediunidade impressiva, praticamente todo mundo tem. Mas ninguém sabe nada. A maioria. 90% tudo é zero à esquerda. Acho que a gente usa muito pouco ainda. Como é que é? Nós usamos muito pouco essa questão da mediunidade impressiva. Não, nós usamos muito pouco todo tipo de intermediação interdimensional. A gente usa muito pouco. E a sinalética, ela vem como um complemento desse processo para você poder entender... Agora, a sinalética já é uma coisa mais avançada. Se você tem uma sinalética mais avançada, todos esses fenômenos, eles ficam mais, entende, esclarecidos, esclarecedores, eles clareiam mais tudo. Porque pode vir o fenômeno e a sinalética confirmar, ou pode vir a sinalética e você perceber depois. Sinalética, existe 1000 manifestações diferentes, cada pessoa de um jeito. Eu já falei aqui esses dias que eu estava com a sinalética do carro disparado o alarme. Ela continua. É batata. Essa noite, por exemplo, na madrugada foi batata. O horário que eu queria acordar, eu disse, tom, 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 tom. Eu acordei. A hora que eu acordei e vi, olhei o relógio, vi tudo que eu ia levantar, o negócio acabou na hora. Acabou. Alguém está fazendo isso aí para mim. Entende? Eu não sei se é o enumerador. Eu acho que tem outra pessoa que ele colocou aí para ver as coisas aí, que está fazendo isso comigo. Está me testando. Mas já faz alguns dias já. Agora, faz umas 2 semanas já.
Seria uma atitude externa ou poderia ser uma coisa sua mesmo? Não poderia ser? Essa, por exemplo, essa do carro é do meu ouvido direito. O ouvido que eu tenho mais é a esquerda, essa aí é do ouvido direito. Tudo é sinalético. Por isso que eu evito colocar qualquer coisa no meu ouvido, essa coisa toda, porque eu não quero perder aquilo que eu já tenho, que é mais difícil. Eu evito tudo que mexe com a minha cabeça. Por exemplo, eu nunca joguei futebol para dar cabeçada, eu não sou besta, eu já combatia isso menino. Uma vez eu cheguei para minha mãe e falei assim, esse negócio da gente cabeçar não perturba a cabeça da gente? Aí a minha mãe falou, olha, eles falam o seguinte, que a hora que você faz assim com a cabeça, o seu cérebro, o miolo, sabe aquele miolo? O miolo todo vai para lá e bate assim. Ó. Se isso faz muitas vezes, acaba amassando o cérebro de algum modo, alguma coisa deve acontecer, que o cérebro é mais mole do que o osso. Isso é minha mãe me explicando, eu menino. Ela estava certa. Até hoje eles não têm outra explicação para isso. É isso mesmo. Entende? Na cabeçada, piora o jogador de futebol. Você nunca pode esperar de um jogador de futebol profissional durante muito tempo que ele seja um gênio em alguma coisa intelectual. Nunca vai ser. Né? Professor Valdo, se você tem 3 consciências que se aproximam do senhor, né, eles podem gerar 3 sinaléticas diferenciadas. Sim. Mas uma mesma consciência, ela pode gerar várias sinaléticas diferentes. Pode, mas é que uma, ela tem a característica do estilão dela. Ela não tapeia isso, ela não consegue esconder. Entendi. Se você é bom na percepção, você pega essas nuances. Ela não te tapeia, não tem jeito. É fulano e acabou. Entende como é que é? Outra pergunta, professor Valdo. Agora, outra coisa, lembre-se daquele negócio que eu falo de energia. Chegou energia, eu quero saber se é de fora, se é do amparador, se é de assediador, se é de uma central extrafísica, se é a consciência que está aqui perto ou que está longe. Tudo isso você tem que saber. Entende? O processo da energia de fora, o reforço que tem da energia, tudo isso você tem que saber. Agora, com o tempo, a gente pode classificar isso tudo com lucidez e autoconfiança plena, total. Isso te dá uma autossuficiência enorme, uma autoconfiança enorme. Pois é, professor Valdo, eu tenho uma que eu confio, uma que é batata, né? Mas não, sempre tem. E outra coisa, com o passar do tempo, você tem que nomear, identificar qual é o seu mega sinal, a mega sinalética. Isso também tem que examinar. Outra pergunta, professor Valdo, o senhor falou que no caso deles, o senhor falou dessa transição, né? O morfema para o processo pictográfico. Aí eu fiquei pensando, a continuação disso seria o processo da autotaquirritmologia e o processo do início do começo do conscienciês, quer dizer, esse processo no trabalho deles favorece isso, né? Tudo está nesse caminho, é por aí. Tá. Agora, o conscienciês é a sublimação, a culminação disso, é o top. Entendeu como é que é? Mas aí é muito difícil a gente explicar isso, você tem que vivenciar o processo. Agora, essa mega sinalética, ela até pode ser usada como uma análise conscienciométrica, porque é uma facilidade que você tem, é um trafor, de certa forma. Olha, a mega sinalética é um negócio inavaliável, é difícil de falar. Cada um tem a sua, e isso transcende tudo. Te dá uma confiança enorme, você se sente tal, como consciência. É uma coisa absurda isso aí. De vez em quando eu tenho certas coisas que eu vi o negócio, é como se eu tivesse lido a biblioteca inteira, só um sinal já mostrou aquilo tudo, aquilo devassa. É um arraso. É como se fosse composto. Um sinal só. É como se fosse um sinal composto, ele detona. Não, porque você ele detona uma condição e te mostra um rumo. Mostrando o rumo, você já sabe o que vai acontecer depois daquilo. Agora, você está lá. Está num local que tem 5 avenidas para você seguir, você não sabe qual. Aí aparece o sinal, é essa. Pronto, definiu tudo. É isso que eu estou falando. Em matéria de ideia. Geralmente é... Agora, isso não tem preço. Isso é fora de série. Por isso que eu falo, dê atenção para a sua sinalética. Agora, o pior da história é que não adianta estar ensinando muito isso para os outros. É a prática, né? A pessoa tem que vivenciar isso por ela. A gente não pode vivenciar, entrar no lugar dela. Eu, por exemplo, uma vez, ainda tentei ver, com a psicofonia, por exemplo, não dá certo, a psicografia, para a gente ajudar a sinalética da pessoa, é muito pouco. Você tem um esforço enorme para muito pouco resultado.
É a pessoa mesmo que tem que fazer força. Não tem jeito. Porque envolve todos os processos da cabeça. Se você for já com exopensene, você vai fazer uma intrusão já na cabeça. Isso já perturba o mecanismo. A pessoa tem que estar límpida, pura, para sentir o negócio mínimo possível de invasão de fora. Ela ficar só ali, é anímico e não parapsíquico. Então, o animismo dela é que tem que determinar e definir o tipo da sinalética. Só depois de bastante tempo é que ela vai poder chegar na mega. A TENEPS é a salvação da lavoura. Eu já falei isso aí várias vezes. Mais uma vez eu falo, TENEPS. Agora, chefe, esse foi o 16º, né? Nós esperamos agora mais 160 pela frente, tá certo? Vamos nessa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 38 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Os recados de hoje serão a Ana Paula com o debate da Longevitar e a Valdirene com o acoplamentário. A Longevitar convida a todos para participar do debate que vai acontecer nesse domingo, dia 10 de março, às 15 horas, no Salão Verde aqui do CAEC. Nós vamos tratar nesse debate sobre o lançamento do Colégio Invisível da Longevologia. A intenção desse colégio é que se estude o processo da longevidade para todos aqueles interessados, não só quem já está na terceira e quarta idade, mas todos aqueles que desejam maxi proexis longevas, que é também o desejo da Longevitar. Nós vamos tratar, então, do Colégio Invisível da Longevologia e também da parceria da Longevitar com a Universidade da Terceira Idade, que hoje atua aqui em Foz do Iguaçu, na UniOeste. Nós estamos em parceria, estamos fazendo uma série de eventos e projetos lá. Quem tiver interesse em participar e tiver contribuições a dar, esteja presente nesse debate para trocarmos ideias a respeito. Então, será no dia 10, domingo, às 15 horas, no Salão Verde, aqui do CAEC. Mais informações pelo e-mail longevitar.contatos@gmail.com. Obrigada. O convite é para o curso acoplamentário, que acontecerá de 15 a 17 de março, com a temática Maturidade Parapsíquica, e os EPICONs Adriana Lopes, Moacir Gonçalves e Amin Lascani. Alguns benefícios do acoplamentário: ampliação do convívio entre consciência e consciexes, autovivência lúcida no exercício da interassistencialidade, identificação do potencial parapsíquico pessoal. Então, a identificação do Mectrafor parapsíquico, dinamizando a consecução da programação existencial. Aos interessados em fazer vários acoplamentários, pode adquirir pacote com descontos progressivos na recepção do CAEC, ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. E o verbete de amanhã será o mega paradoxo da ilusão intrafísica, da especialidade Omnidiscernimentologia. O autor será o professor Marcelo Silva. Agradecemos a todos pela presença e até amanhã. Obrigada.